Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. O que é mais importante para você? Guardar as tradições humanas ou guardar os mandamentos de Deus? O que Jesus ensinou a respeito desse assunto? É disso que eu estarei falando com você. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15. Aqui nós vamos encontrar, louvado seja Deus, Jesus ensinando para os seus discípulos. Ele começa sendo indagado por alguns fariseus que ali convivia em Jerusalém. E eles se aproximaram de Jesus Cristo e fizeram a seguinte pergunta: por que os teus discípulos anulam a tradição dos anciões? Porque eles comem sem lavar as mãos. Essa foi a indagação do chefe dos fariseus. Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra, ele respondeu com outra pergunta, dizendo: por que vós transgredis os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. Então os fariseus, eles ensinavam que os filhos não deveriam honrar seus pais. E assim eles quebravam os mandamentos ensinados por Deus, porque está lá escrito em Efésios capítulo 6, que o princípio da prosperidade e longevidade de vida é os filhos honrar o seu pai e a sua mãe. Então os fariseus, eles não tinham nenhum compromisso com isso, mas eles estavam ali preocupados em guardar as tradições deles. Só que os fariseus, eles não são deuses, são seres humanos, pecadores, e de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, transgressores da lei moral de Deus. Então eles, na verdade, não estavam ali em condição nenhuma de fazer qualquer tipo de julgamento aos discípulos de Jesus Cristo. Mas Deus, ele revela ainda mais para nós. Louvado seja Deus. O Senhor diz que por conta da tradição deles, no versículo 6, eles invalidam os mandamentos de Deus. Meu querido e minha querida, deixa eu falar algo para você aqui. Qualquer tipo de religião, se ela invalida os mandamentos de Deus, ela não está ensinando corretamente. Então, se você está em uma determinada religião, e essa religião tem algumas tradições que anulam os mandamentos de Deus, se você realmente quer servir a Cristo e a Deus, eu aconselho a você que você deve se posicionar e procurar um lugar onde você possa ser ensinado da forma correta, para você caminhar com Deus nesta terra. O versículo de número 7, Jesus diz para eles que Isaías, o profeta Isaías, já tinha profetizado a respeito deles. Olha só, chamando eles de hipócrita. A palavra hipócrita são aqueles que praticam a hipocrisia. Ou seja, eu ensino aos outros, mas nós não vivemos. Ou seja, eu cobro do outro, mas eu não me importo em fazer o que eu estou cobrando. Isso é hipocrisia. E o Senhor Deus, ele quer nos limpar de todo o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A Bíblia diz que nós devemos falar e assim proceder. Jesus disse: a palavra do crente seja se ensina ou não. O que passa disso é de uma procedência maligna. Eu não posso dar uma palavra para você aqui e descumprir a palavra. Eu tenho que manter a minha palavra que eu disse. Nós precisamos manter a palavra que nos comprometemos com o outro. Precisamos
louvado seja Deus, de ter essa noção do que a palavra de Deus, do ensino de Jesus, o que o ensino de Cristo nos ensina para nós. E Jesus, ele começa a falar, louvado seja Deus, versículo 8, que os fariseus, eles tinham uma adoração falsa. E nós podemos incorrer também nesse mesmo erro de acharmos que estamos apresentando a Deus uma adoração verdadeira ou que a nossa adoração está chegando aos céus. E quando na verdade a nossa adoração, se for falsa, ela não chega ao céu. A adoração de Caim era falsa. Deus não aceitou nem a adoração dele, nem a pessoa dele. Mas a de Abel, Deus aceitou. Porque era uma adoração verdadeira, era uma oferta verdadeira. E Caim não tinha esse cuidado. Então, o que seria uma adoração falsa? Uma pessoa viver na hipocrisia, e na hipocrisia adorando a Deus e achando que Deus está se agradando com a adoração dele? Não. A Bíblia diz que a gente deve se limpar do fermento dos fariseus. Então Jesus aqui no versículo 8, ele diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, por que os corações dos fariseus estavam longe de Deus? Porque eles não obedeciam os mandamentos do Senhor. Eles estavam preocupados em seguir as tradições dos religiosos. E nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, para que possamos nos tornar filhos de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, que Deus veio para o que era seus. Deus veio ensinar os mandamentos para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus quando nós obedecemos o ensino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então Jesus aqui também, além de pontuar que eles eram transgressores da lei, que eles viviam hipocrisia e que a sua adoração era falsa, Jesus, ele aproveita isso para trazer um ensinamento para todos nós, para os seus discípulos. Louvado seja Deus. Então a nossa adoração também pode ocorrer de ser adoração falsa, se nós tivermos também essas coisas. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, se nós não ensinarmos o que é correto da parte de Deus e viver o que ensina, nós também estamos na mesma situação dos fariseus, vivendo na hipocrisia, sendo desobediente aos mandamentos de Deus e praticando julgamento aos outros. Tem pessoas que vivem dessa forma, vivem mais a julgar os outros. Tem pessoas que são caçadores de defeitos nos outros. Quando encontram os defeitos, começam a condenar e a julgar. Mas Deus não te deu cadeira de julgamento. Deus não nos deu cadeira para julgar ninguém. Deus, ele apenas nos chamou para servir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. No versículo de número 10 e 11, ele diz que Deus chamou a multidão e disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Alguns dos discípulos interrogaram a Jesus com relação a isso. E Jesus, no versículo 19, diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Olha só, Jesus diz que do coração do ser humano procedem os maus pensamentos. Eu não sei que tipo de pensamento você está tendo nesse exato momento. Eu espero que seus pensamentos estejam alinhados com os pensamentos de Deus. Por isso que Deus diz lá por meio do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aí vem os mortes. Olha só, a gente pode gerar morte na vida do outro por meio das palavras, do julgamento precipitado. Adultérios, adulterando a palavra de Deus, não obedecendo, ensinando errado. Prostituição também, dá em dois sentidos: prostituição da palavra de Deus e não guardar os mandamentos de Deus, como também prostituição de uma forma física.
furtos, nós podemos furtar a palavra de Cristo quando nós não ensinamos a verdade para os outros. Existem os outros furtos, mas está falando do furto da palavra, que os fariseus furtavam a palavra, não ensinando a palavra corretamente. Falsos testemunhos e blasfêmias, blasfemavam contra Deus, e o testemunho deles era falso, a sua adoração era falsa, e tudo que eles faziam era falso. Então, para que a gente não venha ocorrer de estar nessa mesma situação, que nós possamos examinar o nosso coração nesta manhã, e verdadeiramente, se encontrarmos o fermento dos fariseus, é orar e pedindo a Deus para que Deus venha fazer a limpeza e a purificação. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Receba a tua palavra na minha vida, limpa a minha alma, limpa a minha vida, limpa a alma e a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem e entender que o Senhor está falando por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho em todos, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo para que outras vidas sejam abençoadas e que Deus abençoe a tua vida.